Gênesis capítulo 26, amém? Diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, a avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Amém? Pode se assentar? É uma palavra de bênção para a sua vida, hein? Fique atento. Deixa o diabo roubar a tua benção, não. Irmãos, a palavra de Deus aqui é o tema do nosso ano para 2017. Nós falamos de manhã sobre o versículo 12, que semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Hoje, quando eu cheguei em casa, eu estava com a ideia, até estava fazendo algumas anotações ali para pregar sobre fé, sobre o firme fundamento da nossa crença, da nossa doutrina. Mas chegando lá, conversando com minha esposa, aí ela disse: tem uma irmã sempre lembra, quando vai em algum lugar, vir Giló, lembra do pastor, porque a situação do Giló, às vezes vocês não conhecem, é que eu teimei com a minha esposa que Giló era limão. E no dia ela não falou nada, deixou, eu coloquei lá na geladeira. No dia que eu cheguei para tomar uma limonada, era Giló mesmo. Aí não teve jeito de tomar limonada. Então eu quero te fazer uma pergunta: você enxerga bem? Amém? O que você acha que transmite para nós a visão? A mente ou os olhos? Quem acha que é a mente? Levanta a mão. Quem acha que é os olhos? Quem acha que é com a mente? Quem acha que é com os olhos? Com os olhos, nós enxergamos as coisas naturais. Com a mente, nós enxergamos as coisas espirituais. E é a nossa mente que transmite o foco daquilo que vemos para os olhos. Então, na minha mente, a hora que ela falou isso, eu já começo a minha mensagem. Na minha mente, o desejo da minha mente era tomar uma limonada. Então, o Giló virou limão. Você entende isso? Porque o foco que estava dentro da minha mente, quando eu olhei para aqueles saquinhos todo embrulhado, era um saquinho de limões. E eu peguei um e levei para casa e olhava, era limão. E a minha esposa disse, quando eu cheguei lá: você comprou Giló, para que você não gosta de Giló? Eu falei: você está ficando louco, isso é limão. Ela não falou nada. Então tá bom, então é limão. Pegou e pôs na geladeira para mim. Você vai entender uma coisa, porque muitas vezes a pessoa de Deus, ela não prospera na sua vida. Quero falar sobre 3 coisas hoje que estão aqui dentro: a missão, a visão e o propósito de Isaque, para ser próspero como ele foi em Deus. Então, às vezes, a sua mentalidade está ocupada com aquilo que seus olhos veem. E Paulo falou que nós não andamos por aquilo que vemos, e sim por aquilo que cremos. Jesus, ele nos disse que a candeia da alma são os olhos. Davi, ele disse que não poria coisa injusta
diante de seus olhos. Jó, ele disse que fez um acordo com os seus olhos. Então nós devemos entender que os nossos olhos às vezes mais nos prejudicam do que nos trazem benefícios. Principalmente diante dos problemas, os nossos olhos são os primeiros a transmitir uma mensagem negativa para a nossa alma. São os primeiros a iluminar a nossa alma com algo que não é positivo. E por isso, muitas vezes, nós falhamos na nossa fé, nós deixamos de acreditar naquilo que Deus disse. Porque aquilo que Deus disse precisa ser mentalizado. Pela palavra de Deus, o Senhor nos ensina não a ler, mas a inculcar a palavra dele nos nossos filhos. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. E muitas vezes nós, enxergando bem, passamos despercebidos em muitas coisas porque a nossa mente está vendo outra. Muitas vezes eu assusto até com situações que eu passo próximo a outros veículos. Só me dou conta quando está perto de mim, porque eu estou vendo outra coisa e não consigo ver o carro. De repente ele aparece na minha frente. Porque a minha mente ocupou a minha visão, ofuscou a minha visão. E quando a minha mente está centralizada em coisas ruins, então, nós chamamos isso de sofisma. A pessoa está caminhando para o abismo, mas ela não acredita que está. Porque os olhos dela viu aquilo, achou bom, desejável, e ela tomou para si como algo que vai lhe ser favorável. Quem está de fora está vendo melhor do que ela. Porque, na verdade, ela cegou-se por um desejo, por uma paixão, ou por algo que ela queira conquistar. Então, paga-se um preço por aquilo. Depois que conquista, não é nada daquilo que ela esperava, porque não foi algo que veio do seu interior, foi algo que veio do seu exterior. Não estava confirmado pela palavra de Deus. Deus diz que o caminho dos homens, aos seus próprios olhos, podem ser bons, mas o fim de alguns deles são morte. Então, nós não andamos por aquilo que vemos. De maneira alguma, nós andamos por aquilo que estamos vendo. A situação que vemos às vezes é aqui como cantamos. É um mar revoltoso, mas se Jesus está no barco, a vitória é certa. Mesmo que o mar esteja revoltoso, eu tenho que ter meus olhos centrados aonde? No reino espiritual. Certo da minha vitória. Quando eu ando dessa forma, tudo que se materializa diante dos meus olhos tem fundamento. Fundamento sólido. Que ninguém pode tirar, que ninguém pode roubar, que ninguém pode abater. É algo que eu faço debaixo de uma promessa de Deus. Então está estabelecido, determinado no reino espiritual e acontece aqui na terra. Aí aquilo está diante dos meus olhos como algo que eu fiz com fundamento baseado naquilo que Deus diz. É o caso de Isaac. Isaac estava em Gerar. O significado do nome dessa cidade é lugar de pernoite. Não era um lugar para ficar. Era um lugar que ele tinha chegado. Era um lugar inimigo. Era um lugar que não tinha condição de se plantar. Havia fome ali naquele lugar. A terra era seca. Não havia fontes de águas. Gerar era um lugar para Isaac apenas passar um momento, não era a convivência e a sobrevivência dele ali naquele lugar estipulado por Deus para com Abimeleque e para com os povos daquela terra. Não, Deus queria mostrar em Isaac que ele é Deus Todo-Poderoso, que ele é aquele que faz, aquele que, de certa forma, tudo é possível a ele através daquilo que vemos, não através daquilo que cremos. Por isso, os religiosos têm dificuldade, porque a categoria religiosa, ela centraliza naquilo que vê, se prostra diante daquilo que vê. Se aquilo não age, acabou sua esperança. E geralmente não age mesmo, né? A Bíblia diz que não anda, não ouve, não enxerga, não fala.
Então a esperança e a fé de certas pessoas é assim. Nós andamos numa direção estipulada por Deus. Então a primeira coisa é entender, irmãos, e ser compreensivo naquilo que a palavra de Deus diz, porque as pessoas não entendem o que é compreensivo. Não entendem por quê? Porque, de certa forma, elas só entendem o que querem. Aquilo que está diante delas é aquilo que elas querem entender. Por isso que Jesus disse que vendo não veriam, ouvindo não ouviriam. Falaria àquele povo de forma por lábios gaguejantes, de forma que eles ficariam: o que é isso? Por que está acontecendo isso? Por que isso acontece? Por que esses sinais que ele faz acontecem? Porque ele é algum feiticeiro, ele é algum bruxo, chegaram a chamar ele até de principal dos demônios. Deus é bom. Porque eles vendo não viam, ouvindo não ouviam. Porque na realidade o mundo espiritual não se manifesta de maneira visível, de maneira que esses olhos naturais venham a enxergar. Então nós vemos que tudo em nós não quer a verdade. Entenda isso. Você não quer a verdade. É o Espírito de Deus que faz você reter ela. Porque para com a verdade, quando ela vem de encontro à nossa vida, nós falamos assim: não, isso não tem nada a ver. Nós não queremos a verdade, nós queremos o milagre. Mas a verdade, às vezes, nós não queremos. Então, só por um milagre de Deus, nós podemos enxergar como um dia Geazi enxergou. Quando ali no monte, Eliseu estava esperando o confronto de um exército inimigo, ele não estava preocupado, porque ele via o anjo do Senhor ao seu redor. Como é que ele via e Geazi não via? Porque ele via. Ele acreditava que Deus estava com ele pela fé. E Geazi, apavorado, corre: Eliseu, acorda, olha a multidão que vem contra nós. E ele disse: mais são os que estão conosco do que os que estão conosco. Geazi, mas cadê? Quem é que está conosco? Só está nós dois aqui. Senhor, peço-te, abre os olhos do povo. Geazi não era cego. Geazi não era cego. Só que ele não tinha uma fé sobrenatural. Ele acreditava que Eliseu era profeta. Ele acreditava que Eliseu fazia milagres, portanto, ele estava ao lado de um milagre tão grande que ele não poderia, de certa forma, questionar aquele milagre. Naamã foi curado de lepra. Nós estamos cansados de ver milagres. Às vezes Deus já fez até um milagre nosso. Mas não é isso que Deus quer. Fazer milagre para Deus é como você acordar amanhã cedo e fazer o seu café da manhã. Fazer milagre para Deus, irmãos, é como daqui a pouco você levantar esse copinho de 100 virar na tua boca. Não custa nenhum esforço para Deus. Só depende de você. Só depende do esforço. Porque Jesus é quem disse, não sou eu, que se nós tivermos uma fé a ponto de transportar, os montes, um grão de mostarda, essa fé, ela seria a ponto de transportar os montes. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Olha o que Jesus reduziu a nossa fé. O menor grão entre ali as sementes que eles semeavam na terra. Então nós vemos que, de certa forma, há uma dificuldade para ver as coisas boas e uma facilidade para ver as coisas boas. Há uma facilidade e uma motivação muito grande no coração do ser humano para ver e comentar as coisas ruins. Aí Provérbios, Salomão, muito sábio, ele diz: os olhos não podem guiar a sua mente, e sua mente tem que guiar os seus olhos. Como que ele diz isso, pastor? Ele diz assim, o que os teus olhos viram, não te apresse em comentar, porque os nossos olhos nos enganam. Porque a nossa vida, ela não pode ser uma vida com esperança aqui nesse mundo. Aqui é um lugar de pernoite. Aqui não é a nossa pátria, diz a palavra de Deus. Então os nossos olhos precisam estar em Deus. A primeira missão do crente é entender isso. Quem ele é em Deus. O que Deus ortogou a ele através da sua fé. Missão é a declaração concisa
de um propósito fundamental na vida de uma pessoa. A finalidade de sua existência, o motivo pelo qual ela foi criada. Isaac sabia disso. Esse é o primeiro ponto que ele tinha consciência. Isaac vai dar continuidade, você viu que nós lemos aqui? Ao chamado de seu pai. Isaac vai continuar uma tarefa, um legado que começou com seu pai. Deus disse a ele que como ele foi com Abraão e como Abraão obedeceu a sua palavra, Deus ia abençoar. Deus ia andar com ele por todos os caminhos onde ele fosse. Então Isaac sabia que ele foi gerado, que ele foi ensinado para continuar a obra que Deus tinha iniciado na vida de seu filho. Abraão preparou isso. Abraão mostrou para ele o que era andar com Deus. Abraão era um homem que a Bíblia diz o quê? Temente, obediente à palavra de Deus, guardava os mandamentos, os preceitos, os estatutos e as leis. Interessante que esses estatutos, essas leis, esses mandamentos estavam gravados no coração de Abraão. Porque ainda não tinha nenhuma lei estipulada. Moisés ainda não tinha escrito os mandamentos para Israel. Mas Abraão é conhecido como pai da fé, como aquele que acredita no impossível, como aquele que mantém a esperança diante da desesperança, como aquele que anda por caminhos que é desconhecido aos seus olhos, mas são caminhos ditados por Deus. Abraão não teve medo, não teve insegurança, quando Deus disse para ele: sai da tua casa, da tua parentela e da casa de teus pais e vai para uma terra, e eu te mostrarei. Deus iria lhe mostrar. Então o que sobreveio à vida do pai, sobreveio à vida do filho. No capítulo 10 você vai ver Abraão passando por uma grande fome também na sua época. E Abraão desceu ao Egito para buscar conforto, para buscar sobrevivência para todos os seus. E Deus não falou nada com ele. Abraão foi ao Egito, mas para Isaac Deus disse: não desça ao Egito. Não desça ao Egito. Fica aí nesse caminho. Então o que veio na vida do pai, veio também na vida do filho. O que aconteceu ao pai, aconteceu também ao ministério do filho, com uma diferença: um podia fazer, o outro não. Então essas coisas são comuns na vida com Deus. Não existe aquele exemplo que você vira para a pessoa e fala: faz assim como eu fiz que vai dar certo. Não tem jeito. Porque as coisas de Deus não são visíveis. Para passar por um deserto, para passar um córrego que seja, Deus usa um modo para me transportar do outro lado, mas usa um modo diferente para te levar do outro lado. Deus age de maneira pessoal com cada um de nós, porque Ele conhece e sabe tudo acerca da nossa resistência diante das dificuldades. É por isso que Isaac não podia descer ao Egito. Então a Bíblia continua mostrando no versículo 3 a visão que Deus tinha para ele. O versículo 3 diz: habita nesta terra, e eu serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. A continuidade agora estava na vida de um rapaz. Um homem que iniciava debaixo de uma responsabilidade muito grande. Continuar o trabalho de alguém. Nós precisamos preparar os nossos filhos para isso. Nós precisamos preparar a nossa geração para isso. Para ela continuar um legado. O que será da sua casa, da sua família, do seu ministério, depois da sua partida? Tem muitos ministérios acabando depois que aquele que era o líder se foi.
Tem muitas coisas acontecendo e encerrando ali a situação e a condição de vida, e até mesmo empresas, indústrias falindo porque o manda-chuva, o chefe, se foi. Como será a vida da sua filha, do seu filho? Como será a vida da sua família daqui a tantos anos à frente? Qual é o legado que você tem preparado para a sua casa? Para aqueles que são principalmente de suprema grandeza e necessidade do seu cuidado, que é a sua família. O que você tem feito em prol disso? Abraão, ele cuidou disso. Abraão, ele preparou Isaac para continuar a sua visão. E o que é uma visão? Uma visão representa um estado futuro da pessoa. Sentido visão aqui é até onde eu posso. Até onde eu posso chegar em Deus. Jesus disse que não há impossíveis para Deus. Mas até onde eu posso ir? Ou eu simplesmente venho aqui, escuto uma mensagem, amanhã eu volto, segunda-feira do trabalho, e está tudo bem. Não, eu fui na igreja ontem. Qual é a minha visão no Evangelho? Qual é a minha visão no Reino de Deus? É por isso que de repente destaca alguém no meio de nós, e a pessoa fala, lá, ele cresceu porque está roubando a igreja. Ele tem visão. Ele tem visão. Eu conheço um senhor que trabalha lá na cidade de São Lourenço até o dia de hoje. Desde quando eu era pequeno. Ele já está um senhor bem velho. Ele é servente pedreiro até hoje. Trabalha de servente pedreiro, nos pedreiros lá da região, até hoje. Até aqueles que ele vive você chamam ele de servente. Ele é um ótimo servente. Não tem nada contra essa profissão, trabalho. Mas ele não tem visão. Ele não ambicionou sair daquele lugar. Se Isaac não tem visão como seu pai tinha, ele ia questionar Deus. Eu preciso ir para o Egito, Deus, porque aqui não tem água, aqui não tem comida. Eu preciso ir para o Egito porque lá tem fartura, lá a terra está farta. E é assim às vezes com quem não tem visão. Ai, meus amigos, eu me sentindo sozinho, Isso sem visão. Pessoas que acham que estão sozinhas, servindo a Deus. Imagine você, se uma pessoa que se sente sozinha, servindo a Deus, o que nós podemos fazer por essa pessoa, ou fazer com essa pessoa para que ela obedeça a Deus? Nada. Porque o menor descuido, ela vai satisfazer aquilo que seus olhos veem. Porque se ela se sente sozinha, servindo a Deus, ela ainda não teve. Porque a maior satisfação de um homem, a maior satisfação de um ser humano é conhecer Deus. Isaac acreditou naquilo que Deus disse, e ele continuou, e ele mostrou até mesmo aos seus, aqueles que andavam ao redor dele, que ele ia dar cabo da situação que o pai dele tinha, que o pai dele tinha lhe mostrado como deveria fazer. O que eu quero, onde desejo chegar, o que eu quero alcançar, diferente da missão é a visão. E a visão é criada para um período de tempo. É isso que diz aqui. Olhe bem, gerar significa um tempo curto, um pernoite. Um pernoite na nossa ideia é passar uma noite de hoje para amanhã. Um pernoite no mundo espiritual pode durar anos, pode durar meses. A Bíblia diz que a lágrima, ela pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Tem gente chorando há mais de mês. Deus não está falando de coisas importantes. Então o que eu sei é que há um tempo predeterminado por Deus para cada visão que Ele te dá. Se você perde a bênção, não adianta fazer. É como o maná. Maná que Deus dava a Israel tinha que colher para onde? E no sábado, como era na lei, eles não podiam trabalhar,
no sábado eles poderiam colher 2 porções. Como o povo era teimoso e ia encher o balde de maná, para durar 2 dias, para não poder amanhã acordar cedo para pegar o maná novamente, se amanhecesse o maná na casa de alguém, ele cheirava mofo e apodrecia. O dia que acordasse. A visão envolve muita coisa. Porque se ele demorasse, o sol nascia e derretia o maná. Ficava sem comer. Imagina se fosse hoje. Envolve muita coisa. Envolve preço. Envolve sacrifício. Envolve determinação. Ou você acha que Deus ia dar mole para Isaac? Porque era filho de Abraão? Como os judeus falavam para Jesus? Nós somos filhos de Abraão. Jesus diz, até dessas pedras Deus pode levantar filhos. Não tem moleza não. O negócio no reino espiritual é arrochado. E nós precisamos levantar líderes de visão. Pessoas com visão de serviço. Pessoas com visão de conquista. Pessoas com visão de ampliar as tendas em terra árida e seca. Então aqui a visão, irmãos, portanto, é um plano. É um projeto, não é ver alguma coisa. Quando se fala de visão, logo vem à mente de alguém a enxergar. Você não vai ver nada. Você vai ter um plano. Você vai ter um projeto com Deus. E você vai trabalhar dentro desse projeto com Deus. Uma hora ele vai aparecer visivelmente. Então esse plano, esse projeto, ele pode mudar ao longo do tempo. De acordo com o momento em que você se encontra. Ele pode mudar e Deus vai ampliando as suas tendas de acordo com o que você vai alcançando a sua visão, seu projeto, seu plano. Deus está disposto a te dar. Só que ele não começa aqui. Ele diz, ser fiel, pouco, isso muito, te colocarei. Tem um caminho aí. Tem uma caminhada aí. A visão deve facilitar-nos algumas respostas para as seguintes perguntas. O que eu desejo me tornar? Onde eu quero e onde eu planejo chegar? Em que direção devemos apontar os nossos esforços de fé? Em qual direção nós devemos colocar o esforço da nossa fé? Não é sair atirando para tudo quanto é lado. Isaac, ele tinha uma determinação debaixo da palavra que Deus lhe deu. Ele era agora ungido por Deus para continuar o trabalho de Abraão. Aonde? Em Gerar, terra de fome, terra desértica, sem água. Ele falou, é aí que você vai buscar. É nesse lugar aí que eu vou te buscar. Então a prosperidade de Deus, ela não está nas capitais, ela não está nos montes, ela não está nos lábios, ela está onde Deus quer que esteja. Isso aqui, pode ser lá no bairro, pode ser aonde. Eu não preciso correr atrás da bênção. A Bíblia diz que a bênção virá sobre mim e me alcançará. Isso é bíblico, mas quem crê nisso? Quem tem visão. Quem enxerga além daquilo que está seco, que está morto. Como um dia Deus falou a Ezequiel. O que vê, Ezequiel? Eu vejo um vale de ossos secos. Deus via um grande exército. Ezequiel via um vale de ossos secos. E Deus falou com ele, acaso esses ossos podem reviver? Ele disse, o Senhor sabe. Então, profetiza. E ele começa a profetizar. E ele disse que os ossos começam a se estalar, se ajuntar ossos com ossos, nervos. E de repente Deus abre os olhos dele e ele vê aquele grande exército de pé. Visão, plano, propósito de Deus. Não tem jeito, mas tudo não dá, porque não vai dar certo. Mas isso aqui, isso não é coisa de homem de Deus, de mulher de Deus. Tudo é possível aquele que crê. Você serve um Deus vivo. Propósito de Isaac,
realizado. Versículo 12 e 13. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, não foi depois de 10 anos, não foi depois de 20 anos, no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. De gados, né? A riqueza ali era mais no sentido de bens do que financeiramente, dizendo hoje, muitas vezes as pessoas esperam. Então era uma prosperidade de Deus. Gados, bois, terras. Isso Deus fez não para Isaac se sentir o bambambam da história. Deus não quer te dar algo para você se sentir o bambambam da história. Deus quer te dar algo para o nome dele ser glorificado. Porque é o nome dele que vai ser exaltado naquelas terras. Deu trabalho essa riqueza de Isaac, como deu? Como deu? Quando ele vai reabrir os poços que seu pai tinha cavado, vêm os inimigos e começam a entulhar os poços. Imagine você, esse homem, com a quantidade de gado que ele estava, tinha que agora trabalhar, lutar e batalhar diante de uma resistência do inimigo. Não tem facilidade. Às vezes você pensa, fulano de tal está lá naquela igreja abençoada e parece que a vida dele é uma bênção. Senta com ele um pouco, ouve um pouquinho da história dele, meia hora, uma hora, para você ver. Não tem facilidade para ninguém nesse mundo. A diferença está entre aqueles que param e aqueles que continuam. A diferença está entre aqueles que têm propósito e entre aqueles que têm apenas uma mera esperança. E diante dos olhos a esperança acabou de ser. É como Agar. Foi para o deserto, enviada para o deserto com um menino. Olhou para o menino, não tem água, não tem pão, acabou a botija de água que Abraão deu, o pão que ela levava terminou. Ela pegou o filho, botou numa distância de um tiro de pedra, diz a Bíblia, sentou debaixo de uma árvore e ficou esperando a morte chegar. Fazer o quê? Deus manda um anjo até ela e fala para ela: Agar, abre seus olhos. Quando ela abre seus olhos, uma fonte próxima ao meio. As coisas de Deus são assim. Se você aprender o contrário e quiser fazer o contrário, você tem. Colheu em meio a uma crise, colheu em meio a uma situação adversa. Diante das impossibilidades do povo, Deus disse a Moisés: diga ao povo que marche. Diante da inconstância de Josué, Deus disse a Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Diante de tudo, irmãos, o que passamos, o que viemos a passar, Deus nunca vai dizer para você assim mesmo. Não vai dizer. Você não vai receber essa resposta de Deus. Porque nosso Deus não perde batalha. Ele não perde batalha. Eu e você podemos perder, mas Ele não perde batalha. Ele é Deus do impossível. Se você crê no impossível, o impossível pode acontecer. Porque Ele é Deus que faz coisas grandiosas, maravilhosas demais para nós. Então aqui nós vamos ver que os inimigos se levantam para tentar bloquear a bênção de Isaac. Para tentar, de certa forma, dizer para Isaac que ali não teria mais jeito. Que ali não teria solução. Que agora, ainda mais com a grandeza de fazendas e de bens que ele estava, a situação ia piorar. E eles começam a entulhar os poços de Isaac. Tem muita gente assim. Tem muita gente assim. E você conta o seu plano, o seu projeto para ele, e ele já vem jogar terra no seu plano, no seu projeto. Ele não tem capacidade para ir e não quer que você vá. É uma coisa impressionante. Ele não tem ali a esperança que você tem, que é matar a sua, que é destruir a sua. Mas não havendo jeito, olha o que Deus queria. Versículo 27. O inimigo vai fazer uma visita na fazenda de Isaac. E Isaac diz para ele: disse-lhe Isaac: por que vieste a mim? Pois me odiais e me expulsaste do meio de vós. Então lhe responderam:
vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te faremos mal. E como te fizemos somente o bem e te deixemos ir em paz, tu és agora o abençoado do Senhor. O inimigo reconheceu isso. Abimeleque viu que não tinha como deter alguém que Deus tinha abençoado. E Deus te abençoou. Deus te abençoou. As lutas vêm, as dificuldades vêm, as adversidades elas surgem. Mas você precisa planejar sua vida. Não pode viver aí empurrando com a barriga. Porque um dia você vai embora. E a sua casa? E os seus filhos? E a sua geração? Nós não somos eternos aqui não. Pensa nisso não, é só lá. Viu? Você precisa planejar a sua vida. Você precisa organizar a sua ação. Você precisa determinar a missão de vida aqui nesse mundo, para Deus poder te abençoar e as pessoas olharem e dizer: lá vai um abençoado do Senhor. Essa é a meta de Deus para o seu povo. Porque com Deus, irmão, nós temos que entender isso, é bom enfatizar isso. Deus não tem problema em difícil. Mas você precisa ter estratégias. Você precisa carregar os planos para Deus poder entrar nesse projeto, entrar nesse plano e conquistar para você aquilo que a você propriamente tem que ser. A ideia de Deus para nós é colher aquilo que plantamos. Os filisteus roubavam tudo de Israel. Tudo que Israel semeava, os filisteus roubavam. Deus levantou Gideão, porque viu em Gideão uma valentia diferente. Gideão começou a esconder aquilo que ele plantava e colhia. Em vez dele ir bater o trigo no local correto, aonde batia o trigo, ele não deixou os inimigos verem a sua colheita, ele levou para o lagar, aonde macetava uva, aonde se amassava uva. Ele foi bater trigo lá escondido. Deus olhou aquilo e falou: opa, esse é diferente. Esse não quer dar de graça no diabo aquilo que eu estou dando para ele. E Deus falou com ele: vai nessa força, ó homem valente, porque o Senhor é contigo. E ele libertou Israel de um cativeiro de anos e anos nas mãos do adversário. Não precisa de muita coisa, só de fé. Só acredite. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Não é porque eu quero e não é porque o vizinho ou o ciclano não quer. Não, quando Deus quer, não tem essa de alguém não querer. Quando Deus diz, está falado. Quando Deus ordena, está ordenado. Não tem essa. Então Deus tem prazer em abençoar a sua igreja, em abençoar o seu povo. Nós precisamos tomar posse daquilo que Deus tem nos falado. Planeje sua vida, não viva mais um ano de qualquer maneira, não. Planeje sua vida. Chegue a final do ano com um projeto, com um plano de Deus estabelecido e com princípios e motivos para louvar ao Senhor. Hoje de manhã eu até estava falando com os irmãos. Já estou fazendo, já fiz, na minha mente, os planos para o ano que vem, se Jesus não voltar antes. Depois do dia 10 não tem problema, pode ser antes, né? Então, o que acontece? Tem planos, tem projeto, e o projeto dele envolve escatologia, envolve um advento histórico, uma parousia, o retorno de Cristo. É o projeto. Deus gosta de gente assim. Deus gosta de desafios, porque onde nós não podemos ir, Ele pode. Onde nós não podemos chegar, Ele pode. O que nós não podemos fazer, Ele faz. Porque o nome dEle, entenda isso, o nome dEle nós carregamos, e é o nome dEle que é glorificado. Davi não foi ao gigante pela sua força,
Ele falou: tu vens a mim com pau, escudo e pedra, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem tu tens afrontado. Quem é Davi? Mas em unção na vida. Agora virou o tempo, a pessoa já olha e vai dar. Deixa eu ver. Era meio-dia e meio ainda. Você pensa bem, me desculpa lá, mas você quer chegar onde com essa fé? Outros já pode chover até Canivete. Teve uma irmã lá em São Lourenço que ela errou, ela falou: pode chover até Alicate que eu vou. Eu falei: Alicate não, irmã, é Canivete. Pode ter chuva até de Canivete, de Alicate que eu vou. Então tem gente que determina isso. Você está me entendendo? Como você está entendendo? Tem gente que determina viver para Deus. É diferente de quem quer participar de Deus. Tem gente que vem aqui no domingo buscar uma palavra amanhã botar em prática. Tem gente que vem aqui no domingo ouvir uma palavra e ir embora. Então, determinação na vida desse homem é importante. Quando você olha a nação de Israel hoje, é um território que eu estive até pesquisando, de 22.145 quilômetros, menor que metade do Rio de Janeiro, os menores estados de Israel. Topografia acidentada, dificuldade visível de agricultura. Seus recursos hídricos são reduzidos, resumindo-se quase exclusivamente ao Rio Jordão. Chuva somente no mês de novembro e abril. Clima árido, muito quente durante o dia, muito frio durante a noite, o que dificulta a agricultura. 85% da sua produção e 85% da sua área rural é deserto. Contudo, Israel é líder mundial em desenvolvimento. Ele não só tem para si, como exporta produção. O que é isso? Que coisa de se ver? Israel produz praticamente toda a sua necessidade de alimentos e ainda exporta os produtos para outros países. O que é isso? Deus. Confiança. Como Isaac olhou a terra, se rachando, falou: vou semear. Deus proverá. Vamos ficar de pé.